luz, desejo e a conexão entre Kabbalah e ciência. Por Alessandro Oliveira dos Santos. O estudante. Conhecemos 4 tipos de forças: força forte, força fraca, gravitacional e magnética. Definição de energia, segundo a física: uma medida da capacidade de matéria interagir com a matéria para efetuar uma mudança física. É a medida da extensão da mudança que já ocorreu ou da mudança que ainda pode ocorrer. Aqui no nível mais básico existe matéria, interação e mudança. A matéria deve interagir com a matéria para que haja força. A força, a interação física é o fator que muda o estado de um sistema. A energia, por sua vez, é a medida da extensão dessa mudança, quer ela já tenha acontecido ou ainda vai acontecer. Aqui na física existe uma reflexão de que com uma melhor definição da força, da energia e da massa desvincula-se a ideia de matéria e espírito. Porque a intenção é ter a física como uma ciência e não com vínculos sobre conceitos espirituais ou imaginários. Segundo Kabbalah, o Criador ou melhor, a Ein Sof é a força geral da natureza. Há alguma conciliação, aqui? O professor responde: sim, há uma conciliação interessante entre a física e a Kabbalah, especialmente se considerarmos como ambas abordam os conceitos de energia, força e interação. Vamos analisar isso com mais profundidade. Física e energia. Na física, como você mencionou, a energia é a capacidade de realizar mudanças por meio de interações entre a matéria. As forças fundamentais, forte, fraca, gravitacional e magnética, regem essas interações. A energia mede tanto o que já mudou quanto o que ainda pode mudar, tornando-a um conceito essencial para descrever a dinâmica do universo material. A física tenta desvincular conceitos espirituais, concentrando-se no tangível, no mensurável, no que pode ser testado empiricamente. Isso faz parte do método científico, que lida com fenômenos observáveis e controláveis, afastando-se de interpretações que não possam ser verificadas ou reproduzidas. Kabbalah e Ein Sof. Na Kabbalah, a Ein Sof é a força geral da natureza, que não possui limites ou definição clara, mas que tudo sustenta. A Ein Sof é descrito como uma luz infinita, uma fonte suprema de energia e poder que não é física, mas espiritual. A matéria, na Kabbalah, é vista como um produto dessa luz, ou seja, o mundo físico surge como uma manifestação das forças espirituais superiores. A interação entre forças espirituais gera mudanças, não apenas no plano físico, mas também nos níveis de consciência e percepção. Assim, enquanto a física estuda as mudanças mensuráveis no mundo material, a Kabbalah aborda as transformações no desejo, na intenção e na percepção, que são os campos de força do mundo espiritual. A conexão, energia e transformação. Se interpretarmos energia em termos cabalísticos, ela poderia ser vista como a capacidade de transformar estados de desejo. Assim como na física, onde a força é o meio de interação para a mudança, na Kabbalah, a luz superior, energia espiritual, interage com os desejos para elevá-los, transformá-los e corrigi-los. Aqui está a conciliação. Força como interação universal. Na física, a força gera mudanças físicas. Na Kabbalah, a força espiritual, luz, transforma a intenção e o desejo. Ambas lidam com o conceito de interação como motor da transformação. Energia como medida da mudança. Na física, energia mede mudanças materiais. Na Kabbalah, a luz espiritual mede o grau de correção e refinamento dos desejos. Em ambos os casos, energia é o potencial para a transformação. Matéria como resultado. A física observa que matéria é energia condensada, e igual a mc ao quadrado. Na Kabbalah, a matéria é a expressão mais densa do desejo, originada da luz espiritual. Ambas reconhecem que o que é visível é apenas uma parte de uma realidade mais ampla. Física como ciência e Ein Sof. Como princípio, embora a física busque desvincular-se de conceitos espirituais, ela lida com questões fundamentais que também são abordadas pela Kabbalah, como a origem e a interação das forças universais. A física trabalha no nível do fenômeno mensurável, enquanto a Kabbalah trabalha no nível da causa e da intenção.
A conexão entre ambas está no reconhecimento de uma força unificadora. Na física, não se atribui consciência a essa força, ela é uma lei. Já na Kabbalah, essa força é a Ein Sof, uma força consciente que governa a criação. Portanto, a conciliação ocorre na ideia de que há uma ordem universal sustentada por forças que regem o mundo físico e que, na perspectiva cabalística, refletem uma realidade espiritual subjacente. O estudante continua, em relação da mudança de uma matéria sobre outra gerando a força. Na espiritualidade, uma mudança em dois estados não anula o primeiro nem o segundo estado de instâncias. Não é isso? Exatamente, exclama o professor. Esse é um ponto fascinante e uma diferença fundamental entre a maneira como o mundo físico e o mundo espiritual lidam com mudança e transformação. Na física, por um lado, quando uma mudança ocorre, há uma transição de um estado para outro. Um estado anterior pode ser completamente anulado ou transformado no processo. Por exemplo, quando dois objetos colidem, suas interações alteram os estados de movimento ou energia, gerando uma nova condição. Aqui, o tempo linear governa, e a mudança é vista como algo que substitui ou supera o que veio antes. Na espiritualidade, por outro lado, especialmente na Kabbalah, a mudança entre dois estados não anula o anterior. Em vez disso, o novo estado é construído sobre o primeiro, e ambos coexistem em uma relação integrada. Isso reflete um princípio fundamental da espiritualidade: tudo o que foi criado permanece e é transformado, nunca destruído. Por que isso acontece? Acúmulo de estados. Na Kabbalah, cada novo estado de consciência ou desejo é adicionado ao anterior. O crescimento espiritual ocorre ao integrar os estados anteriores em níveis mais elevados, corrigindo-os e ajustando-os à luz. Causa e consequência. O estado anterior é a causa que dá origem ao novo. Na espiritualidade, nada existe sem uma raiz ou fundamento no estado anterior, e essa conexão nunca se rompe. Paradoxo das realidades. No espiritual, diferentes estados podem coexistir simultaneamente. Por exemplo, um desejo egoísta pode existir ao lado de um desejo altruísta recém-cultivado, sendo o egoísmo uma base necessária para o trabalho de correção. Quando falamos de mudança espiritual, estamos lidando com a interação de estados internos, desejos, intenções e pensamentos. Essa interação gera uma força, assim como no mundo físico, mas com uma diferença crucial. Essa força espiritual atua para elevar o ser, acumulando discernimentos e realidades, e nunca substituindo algo, mas transformando-o. Exemplo cabalístico: restrição e luz. Quando um desejo egoísta passa por restrição, Sintzum, e é redirecionado com intenção altruísta, Kavaná, o estado original, o desejo egoísta não desaparece. Ele se torna a base para o desejo corrigido, que recebe luz espiritual. Assim, os dois estados coexistem. O primeiro estado, desejo egoísta, serve como fundação. O segundo estado, intenção altruísta, transforma e revela a força superior. Reflexo no mundo físico. Embora o mundo material siga as leis de anulação e transformação linear, algumas áreas já refletem essa ideia espiritual. Por exemplo, princípio da conservação da energia. A energia nunca é destruída, ela apenas muda de forma. Sobreposição de estados. Em física quântica, estados de partículas podem coexistir, como na superposição quântica, sugerindo uma simultaneidade de realidades. Portanto, no mundo espiritual, mudança significa adicionar, transformar e integrar, nunca anular. A coexistência de estados reflete a profundidade da realidade espiritual, onde todos os níveis, anteriores e futuros, trabalham juntos para revelar o propósito final, a equivalência de forma com o Criador. Essa ideia está alinhada com a visão de que o Criador é eterno e completo, e todas as mudanças servem apenas para nos aproximar dessa completude, sem perder nada do caminho percorrido. O estudante mais curioso reflete e continua a perguntar: podemos também, segundo a física, que a luz também é matéria? Tanto um átomo, um quark como um fóton de luz são matérias. Pois, a energia pode ter o mesmo valor com objetos com massa diferentes.
Segundo a Kabbalah, a luz é tudo o que existe e o desejo sua criação. Fale mais sobre isso? Sim, confirma o professor. A conexão entre os conceitos de luz na física e na Kabbalah é incrivelmente profunda e simbólica, pois ambos lidam com questões fundamentais da existência. Vamos explorar isso. Na física, a luz, como os fótons, é considerada uma forma de energia que também possui propriedades de partícula e onda. Apesar de os fótons não terem massa em repouso, eles ainda transportam energia e momento, o que os torna matéria, em um sentido mais amplo. I igual a mc ao quadrado, ou seja, a energia é igual à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. A fórmula de Einstein mostra que energia e matéria são intercambiáveis. Isso implica que tanto a luz quanto os objetos materiais podem ser considerados expressões diferentes da mesma essência fundamental, a energia. Luz como base universal. No nível mais profundo, a luz é um dos fenômenos mais fundamentais do universo físico, transmitindo força, informação e interação entre partículas. A luz na Kabbalah, a força criadora. Na Kabbalah, a luz não é apenas uma força física, mas a essência espiritual que sustenta toda a criação. É descrita como a luz infinita, Oren Sof, a expressão direta do Criador. Tudo o que existe deriva dessa luz, que é um símbolo da bondade, abundância e propósito divino. Luz como energia espiritual. Enquanto na física a luz é energia medida em termos físicos, na Kabbalah, ela representa a energia espiritual, que preenche toda a realidade. É a força que desperta, transforma e guia os desejos da criação. Desejo como criação. A Kabbalah ensina que o único algo criado pelo Criador é o desejo de receber, Ratzon Likabel. Esse desejo é a base de toda a criação e a matéria-prima espiritual que interage com a luz. Na visão cabalística, toda a dinâmica da realidade é baseada na interação entre a luz, energia espiritual, e o desejo, a matéria espiritual. Aqui estão os aspectos fundamentais dessa relação. A luz é constante, o desejo é variável. A luz do Criador é infinita, eterna e imutável, ela deseja preencher todas as criaturas com bondade. O desejo é a parte mutável, que pode crescer, se transformar e se elevar para se tornar semelhante à luz, tornando-se altruísta em vez de egoísta. A luz só pode preencher o desejo na medida em que o desejo esteja em equivalência de forma com a luz. Isso significa que, para receber a luz, o desejo deve ser corrigido, passando de egoísmo para altruísmo. A luz revela a falta. A luz desperta no desejo uma percepção de falta, uma consciência do que está ausente. Essa falta é o motor do crescimento espiritual. É como a luz ilumina as áreas onde o desejo precisa ser refinado e corrigido. Paralelos entre a física e a Kabbalah. Energia universal. Na física, toda matéria é energia condensada, a luz é uma manifestação dessa energia universal. Na Kabbalah, a luz infinita é a essência de tudo, e o desejo é uma condensação espiritual dessa luz. Interação e transformação. Na física, a interação da luz com a matéria é o que possibilita a vida, como a fotossíntese ou o fornecimento de calor e energia. Na Kabbalah, a interação da luz com o desejo é o que possibilita a transformação espiritual, permitindo que o ser criado se eleve e se aproxime do Criador. Luz como informação. Na física, a luz carrega informações sobre o universo, como sua composição, movimento e distância. Na Kabbalah, a luz carrega a informação espiritual, revelando os níveis mais profundos da realidade e as intenções do Criador. A Kabbalah, tudo é luz e desejo. A luz representa a energia, a abundância e o propósito divino, enquanto o desejo é a criação que interage com essa luz. A física, por outro lado, sugere que luz e matéria são expressões diferentes da mesma essência universal, a energia. Essa visão ressoa com o ensinamento cabalístico de que toda a realidade é uma dança entre a luz, energia espiritual, e o desejo, a criação. Essa relação nos mostra que, tanto no plano físico quanto no espiritual, a essência de tudo é energia em transformação.
A luz é o princípio ativo, e o desejo é o recipiente que aprende, ao longo do tempo, a receber essa luz de forma equilibrada e harmoniosa. O estudante. Pode-se dizer que a Kabbalah seu objeto de estudo é o desejo? E a ciência? O professor confirma com um gesto de cabeça e responde ao aluno. Sim, é correto afirmar que o objeto de estudo da Kabbalah é o desejo. Toda a estrutura cabalística gira em torno de compreender, transformar e direcionar o desejo de receber, Ratzon Likabel, que é visto como a essência da criação. Já na ciência, o objeto de estudo é a realidade material, compreendida por meio de fenômenos observáveis e mensuráveis. Vamos explorar essas duas perspectivas. O objeto de estudo da Kabbalah, o desejo. A Kabbalah ensina que tudo na criação é feito de um único elemento, o desejo de receber prazer. Essa ideia é central porque o desejo é o motor de todas as ações e interações no universo espiritual e humano. O desejo como base da realidade. O Criador, simbolizado pela luz infinita, Oren Sof, deseja preencher sua criação com bondade. O ser criado é definido pelo desejo de receber essa luz, ou seja, pelo desejo de prazer, satisfação e realização. Transformação do desejo. O trabalho espiritual na Kabbalah não é extinguir o desejo, mas transformá-lo. O desejo egoísta, receber apenas para si, deve evoluir para um desejo altruísta, receber para compartilhar. Essa transformação eleva o ser humano, permitindo equivalência de forma com o Criador. A estrutura dos desejos. Os desejos são categorizados em níveis: desejos físicos, como comida, sexo e segurança, desejos sociais, dinheiro, poder, fama, e desejos espirituais, união com o Criador. A Kabbalah ensina como trabalhar com cada nível para alcançar um propósito superior. Propósito do estudo. A Kabbalah estuda as leis espirituais que regem o desejo, mostrando como ele interage com a luz e como a transformação do desejo leva à correção, tikkun, e à revelação espiritual. O objeto de estudo da ciência, a realidade material. A ciência, por sua vez, busca compreender e descrever os fenômenos do universo material com base em observação, experimentação e formulação de teorias. Seu foco principal é entender as leis que regem a natureza física. Matéria e energia. A ciência estuda como a matéria e a energia se relacionam e interagem. Através da física, química e biologia, ela explica desde partículas subatômicas até o cosmos. Fenômenos mensuráveis. O método científico limita-se ao que pode ser observado, medido e replicado. Isso inclui fenômenos físicos, biológicos, psicológicos e até sociais, mas sempre com base no mundo sensorial. Objetividade e neutralidade. A ciência evita fazer julgamentos ou buscar propósitos mais amplos. Ela descreve como algo funciona, mas não necessariamente por quê. Propósito do estudo. A ciência busca explicar as leis da natureza para melhorar a qualidade de vida humana, expandir o conhecimento e encontrar aplicações práticas. Comparação entre Kabbalah e ciência. Apesar de parecerem opostas em essência, a Kabbalah e a ciência possuem pontos de interseção e complementaridade que as conectam de maneira profunda. Ambas buscam compreender a realidade, embora enfoquem aspectos diferentes dela. A Kabbalah, por sua natureza, explora o mundo interno e subjetivo. Seu objeto de estudo é o desejo humano, considerado a força motriz de toda a criação. Ela busca revelar como o desejo interage com a luz espiritual, mostrando o caminho para a transformação e a elevação do ser humano. Seu objetivo principal é alcançar equivalência de forma com o Criador, promovendo uma conexão espiritual mais elevada. Por outro lado, a ciência concentra-se no mundo externo, material e observável. Seu foco é a matéria e a energia, investigando como esses elementos se comportam e interagem no universo físico. A ciência utiliza métodos objetivos, baseados em observação, experimentação e análise, para descrever e explicar as leis da natureza, sempre com o objetivo de expandir o conhecimento humano e aplicar suas descobertas de forma prática. Embora sigam caminhos diferentes, há uma complementaridade evidente entre elas.
A Kabbalah explora o porquê da existência, mergulhando nas forças internas que moldam a realidade, enquanto a ciência busca explicar o como, analisando os mecanismos que governam o mundo material. Ambas, no entanto, reconhecem que a realidade é regida por leis fundamentais, sejam espirituais ou físicas, que podem ser compreendidas e aplicadas para transformar a experiência humana. Portanto, Kabbalah e ciência, cada uma à sua maneira, contribuem para um entendimento mais amplo e integrado da existência. Enquanto a ciência descreve o palco onde a vida acontece, a Kabbalah revela os atores e os propósitos que movem essa grande peça universal. Unidas, oferecem uma visão completa da realidade, conectando o espiritual e o material em uma dança harmoniosa de complementaridade. São Paulo, 2025.